sempre tu estás, Valença nunca vencida, Valença terra de paz, tu és sempre a decidida, comigo sempre tu estás. Eu progresso, meu solo querido, e a confiança que vens merecendo, nascem da fibra destes teus filhos, que te querem ver sempre crescendo. Valença nunca vencida, Valença terra de paz, tu és sempre a decidida, comigo sempre tu estás. Valença nunca vencida, Valença terra de paz, tu és sempre a decidida, comigo sempre tu estás. Teus brasões são tua perpétua bandeira. O que o senhor acha que deve ser feito para preservar os patrimônios artísticos e culturais da cidade? Bom, nós necessitamos de uma política séria nesse sentido, uma política que traga resultados nessa preservação. Nós temos um patrimônio arquitetônico fantástico, nós temos prédios com toda uma estrutura neoclássica que foi construída no fim do século XVIII. No século XIX, na pujança econômica da cidade de Valença, vários prédios também foram construídos, vários monumentos, a exemplo do prédio da Recreativa, que é uma réplica da parte central do Palácio de Versalhes, na França, a maior riqueza arquitetônica do mundo. Nós temos riquezas que precisariam ser recuperadas, né? Como a nossa antiga ponte, como a primeira eclusa desse país, que foi construída aqui dentro da cidade, na primeira cachoeira do Rio Una, que é a Cachoeira do Amparo. E para isso nós precisamos de seriedade, de envolvimento, de comprometimento, de uma política que realmente esteja voltada para preservar esse patrimônio. Até o momento, nunca houve um comprometimento sério no sentido de preservar o patrimônio histórico de Valença, o patrimônio arquitetônico, que é um dos mais pujantes desse país. Professor Edgar, fale sobre a origem de Valença. Bom, a origem de Valença, ela acontece com a criação da capitania de Ilhéus em novembro de 1534, e oficialmente os primeiros portugueses que aqui chegaram, chefiados por Francisco Romero, um espanhol, um capitão espanhol, acontece em janeiro de 1535. A fábrica de tecidos Todos os Santos, ela foi inaugurada em 30 de novembro de 1844. É a primeira fábrica construída no país para produzir tecidos finos e movida a energia hidráulica, aproveitando a força dos rios, do Rio Una, das águas do Rio Una, né, onde a sua força hidráulica era transformada através de um sistema de comportas em energia cinética. Então ela é a primeira no país a produzir tecidos finos. O prédio da Câmara Municipal, ele foi uma casa construída por Bernardino Sena Madureira, um capitão-mor, que teve 3 filhos. Isidro Sena Madureira doou o casarão, que hoje está a Santa Casa de Misericórdia, e essa casa foi construída, acredito, 1800, em meados do século XIX. Agora, em 1872, ela passa a ser o Paço Municipal, ou seja, abriga a Câmara, o Poder Judiciário e todo o Executivo, né, quem dirigia a cidade. Naquela época não tinha nem intendente nem prefeitos.
conseguimos um exemplar raríssimo de um livro, é o Diário de Viagem ao Norte do Brasil, de Dom Pedro II, escrito e com desenhos do punho do próprio imperador. Entre 21 e 26 de janeiro de 1860, ele visita a cidade de Valença e durante 9 páginas ele descreve, né, ele transpõe a eclusa, né, na sua galeota e sobe até a segunda cachoeira, onde tinha a fábrica de Todos os Santos. Ele visita as escolas, ele relata a arquitetura de Valença na época, ele gostava muito, tira fotografias e ficou durante 5 dias hospedado na casa de Bernardino Sena Madureira, onde hoje é a Câmara Municipal. A primeira destruição, ainda era o povoado de Una, acontece em 1574. A segunda destruição, ainda pelos Aimorés, vai acontecer em 1630. E a terceira, já pelos Guerens, em 1730. Essa cidade atual de Valença, a construção dela, se inicia novamente, né, pela 4ª vez, em 1750, quando os índios guerens são pacificados pelos padres capuchinhos italianos, chefiados por Frei Bernardino de Milão. Trata-se de uma das mais belas páginas da história desse país. Nós precisamos reconstruir a história oficial brasileira a partir da história de cada município. Essa história que até hoje representou apenas a história da elite. E nós precisamos recuperar a verdadeira história do nosso povo, a história de resistência negra, resistência índia, toda essa profusão étnica que hoje se traduz nesse povo maravilhoso, nesse povo bonito, nesse povo criativo, esse povo generoso que é o povo brasileiro. Cheiro de alegria, cravo e dendê, águas do rio no luar, fogão de lenha, panela de barro, quintal, varanda.